Hey, boa noite. Acho que agora eu estou ao vivo. Antes eu não estava ao vivo, mas eu estava falando sozinha. Esta é uma experiência de solo. Eu estou chamando de Foco, Fábulas Online com óculos. Portanto, Fábulas Online com óculos. Olá, Alessandro, seja bem-vindo. Eu espero que essas sabedorias te ajudem, ajudem a todos nós a termos um caminho mais iluminado. Eu perguntaria como você está, como vocês estão, mas em 2020 isso é quase que uma pergunta retórica, porque a gente sabe que a pergunta mais correta é como vocês estão resistindo. Tá punk. Mas vai ficar melhor porque nós somos cada vez melhores, cada vez mais sábios e eu espero que essas parábolas te tragam um pouco dessa vibe otimista, positiva. Uma das coisas que me ajudou a resistir, sem dúvidas, é o uso assim abusivo de Amazon e Netflix. E uma série que me inspirou muito para estar aqui hoje é a maravilhosa Senhora Maisel. E essa série tem a ver com stand-up comedy. Isso aqui não é exatamente um stand-up comedy, mas é uma tentativa de trazer alegria para vocês a partir de algumas pequenas parábolas, fábulas, enfim, isso tudo. Eu vou agradecer já de antemão a presença de vocês aí, que estão chegando, e vou desativar os comentários porque já ficou provado que eu não consigo me concentrar, falar e olhar para baixo. Para mim é muita atividade, eu não consigo. Então eu vou desativar os comentários e vou começar essa aventura, que é fazer um solo online. Ok. Ah, tem isso. Quantas vezes eu falar ok significa o número de 50 abdominais que eu vou fazer, ou pelo menos tentar fazer. Bem-vindo a todos! Adeus, comentários! Que queridos, bem-vindo! Ai, que gostoso! Gente, é muito gostoso isso, é muito gostoso. Vocês estão aqui em casa, sejam bem-vindos, que delícia. Vou contar então o que eu tenho aprendido nesses últimos dias. Love! Portanto, queridos amigos, queridas amigas, bonitonos e bonitonas, este é Foco Fábulas Online com óculos. Eu estou com apoio cultural da Apple Queen Store e eu agradeço muito por isso. E também estou com apoio cultural da Sigma Estúdio de Pilates e Terapias Corporais. Essas duas empreendedoras me estimulam a acreditar nesse projeto, que é justamente tentar compartilhar com vocês um pouco desses saberes populares, às vezes não tão populares, que ajudam a gente a percorrer esse caminho confuso que é existir no meio do paradoxo da eternidade perecível, da perecibilidade, da imanência na eternidade. Eu quero explicar para vocês como foi que eu consegui trazer histórias de humanos para essa coletânea que eu estou chamando de fábulas, porque a gente sabe que, como gênero literário, as fábulas são histórias protagonizadas por animais que se comportam como humanos, não é isso? Pois é. Mas eu quis mudar esse negócio aí e pedir ajuda do Édipo. E aí eu vou te dizer como foi que eu consegui fazer essa somatória aí. É porque a gente sabe também que o Édipo, para entrar em Tebas, ele teve que desvendar o enigma da esfinge. E a esfinge em si já é esse encontro entre humanos e animais. Ela é um falcão, um leão e um humano, tudo junto, tudo misturado. Muito bem, o Édipo queria entrar em Tebas e a esfinge disse: para entrar você vai ter que desvendar o enigma. E o enigma é 7:13. Não, este não é o enigma, mas eu estava louca para saber quando é que eu ia começar a contar. Sabe essa coisa de números, cavalo e tal? Me ligo nisso. Pois é, o enigma, vamos ao enigma. Foco, Carmen, foco. Qual o animal que pela manhã anda com 4 patas, pela tarde anda com 2 patas e à noite com 3? Édipo pensou e ele disse: é o homem. É o homem. Pela manhã ele engatinha, ao entardecer, na maturidade, ele anda com 2 pés e finalmente ao anoitecer, na velhice, ele vai andar com 3 pés, que é a bengala. Bom, foi assim que ele entrou em Tebas e deu no que deu, né? Vocês sabem das tragédias dos Lavidácidas. Então, às vezes, saber não é tão legal assim. E vamos ficar com essa ideia em mente, porque eu vou contar algumas outras histórias que mostram que, às vezes, o excesso de saber, na real, é uma falta de sabedoria. Agora, a gente vai sair da Grécia e vai para uma outra cultura, a cultura
a cultura hebraica e justamente essa palavra kesef, que é uma palavra que vai me trazer algumas imagens interessantes para dividir aqui com vocês. É que esta palavra kesef significa várias coisas. Ela significa prata, ela significa espelho, e ela significa vontade, e ela significa dinheiro. E em hebraico existem mais outras duas palavras para se falar kesef, dinheiro. Só que eu não sei as outras duas. Vamos continuar aqui e tentar perceber que a vontade, ela é levada através, né, a prata, o dinheiro, é um veículo da vontade. E a vontade, ela meio que mostra quem você é, como um espelho. Tá tudo bem confuso? A ideia era te confundir, mas agora eu vou esclarecer. Porque aconteceu com este homem, lá na aldeia dele, ele conseguiu enriquecer justamente levando a sério a vontade dele. Mas, neste processo de enriquecimento e de atenção para a própria vontade, ele afastou-se da sua própria comunidade. E um belo dia, o rabino foi visitá-lo, querendo aproximá-lo novamente de todos e conversou com ele, papo vem, papo vai, e o rabino teve uma ideia. Mostrou para ele um espelho, para o homem rico, e perguntou, o que você vê? Então o homem disse, eu me vejo. E aí o rabino raspou a prata, raspou o dinheiro, raspou a vontade, o excesso. Ele tirou tudo aquilo e ficou apenas o vidro. Portanto, ele perguntou novamente para o homem, e aí o que você vê? Eu vejo você. Essa parábola é justamente para a gente pensar o quanto às vezes o nosso desejo, a nossa vontade nos atravessam no sentido negativo, no sentido de atrapalhar a nossa convivência. E se nós somos um animal político, como disse Aristóteles, não é à toa, é porque a gente só pode viver bem em comunidade. Vamos lembrar disso, vamos usar máscara e eu vou agora para uma outra cultura. Eu vou para a cultura budista. E era uma vez aquele aprendiz, aquele curioso aprendiz que queria muito saber quais são as 14 respostas para as 14 perguntas nunca antes respondidas. Ele queria porque queria saber, mas não adiantava ele insistir com o sábio porque o sábio dizia para ele, são as perguntas nunca respondidas. Lá pelas tantas, o sábio disse, eu vou te contar uma parábola. E eu vou te contar uma parábola. Era uma vez um homem que andava por uma floresta e levou uma flechada. Ele foi flechado. Isso aqui é meu microfone, não é a flecha, mas ele foi flechado. E aí, ele teve a sorte de ter passando o seu parente, que o viu e disse, eu vou te ajudar, eu vou chamar o médico imediatamente. E aí ele disse, não, antes não, por favor, antes, volta aqui, me ajuda a perceber que tipo de furo foi esse que foi feito em mim? Qual foi a flecha que me atacou? Quem enviou a flecha? Qual a sua estirpe? Esse pelinho aqui é de que ave? Aí o parente, que também era sábio, disse, fica aí com essas perguntas que eu vou chamar o médico. O aprendiz, o discípulo, não estava entendendo nada e falou para o seu sábio mestre, tá, bacana essa história, mas e aí? O que isso tem a ver com as 14 perguntas nunca antes respondidas? Então, o mestre disse, eu vou facilitar para você. Então, ele contou que todos nós, sábios e não sábios, quando viemos parar neste planeta, quando existimos, quando passamos a respirar, recebemos essa flechada letal. Todos nós vamos morrer. Não é maneiro pensar nisso não, mas a real é essa. E se preocupar com perguntas sobre o teu passado que não vão construir um futuro melhor é tão tolo quanto o homem da flecha. Aí o aprendiz parou de fazer aquelas 14 perguntas em 14 respostas, blá, 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 blá. Mas as pessoas sempre querem saber. É uma loucura, em todas as culturas. E eu vou voltar para a Grécia para te contar que era uma vez o rei Midas. E o rei Midas estava andando por aí quando de repente encontrou com Sileno. Sileno, aquele semideus grego, festeiro e tal, ele tinha acabado de estar com Dionísio numa festa maravilhosa. Ai, se a gente soubesse como as festas iam nos fazer falta, a gente teria feito como o Sileno e o Dionísio. Mas, ainda que com cara de maluco, o Sileno era muito famoso por sua sabedoria e rei Midas não conseguiu resistir e perguntou, Sileno, entre todas as maravilhas, qual a mais incrível para os humanos? E o Sileno disse, agora não. Mas o Midas respondendo, insistindo, ele queria a resposta, ele não respondia, ele queria a resposta. E aí o Sileno falou,
Você não devia querer saber isso, porque para você é impossível. Aí o Rei Midas falou, como assim? Eu sou Rei Midas, para mim nada é impossível. Me fala, qual seria a melhor das maravilhas para o ser humano? E aí Sileno disse, a maior das maravilhas seria nunca ter nascido. Rei Midas achou aquilo bastante barra pesada, mas insistiu, tá. E qual seria a segunda maior das maravilhas? Morrer o quanto antes. Por quê, ó Sileno, por quê? Porque antes de vir para cá, nesta existência perecível, você era integrado ao absoluto. Portanto, você era o absoluto. Você não tinha tempo para perguntas que te incomodam e que me perturbam. Desde esse dia, Rei Midas pensou 2 vezes antes de perguntar alguma coisa. Assim foi, assim foi. Mas é isso, gente. A gente nunca sabe onde está, para onde vai, mas algumas pessoas, tipo a Alice, se encontram em situações ainda mais tensas, porque a Alice ela está naquele momento da infância em que a linguagem ela começa a ser engessada pela palavra. Então ela sabe, neste momento, que um pato e um galo recebem nomes diferentes, apesar de serem tão parecidos. E ela caiu na toca do coelho, e ela está lá no mundo das maravilhas, e ela não sabe para onde ir, ela não sabe o que fazer, ela não sabe o que ela quer. A pequena Alice se encontra então com o gato sorridente, e ele responde para ela, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho vale a pena. Vamos lembrar disso, qualquer caminho vale a pena, porque na real a gente não sabe para onde a gente quer ir. Os caminhos vão se variando, vão se transformando e tudo tem a ver com a nossa perspectiva, com o nosso jeito de ver o mundo. Eu vou te contar agora uma história que eu aprendi aos 9 anos, quando eu li a autobiografia da Elizabeth Taylor, que é curioso, porque a autobiografia dela não foi escrita por ela, foi escrita por uma ghostwriter, ou um ghostwriter, nunca saberemos. A verdade é que lá, nessa autobiografia, existia uma parábola de 2 irmãos gêmeos, um muito otimista e um muito negativo. E o pai já não sabia mais o que fazer para equilibrar a visão de mundo dos dois, porque era radical o negócio. Um era muito negativo e o outro era muito positivo. Belo dia, esse pai que não tinha feito análise, que não tinha Lacan na sua biblioteca, resolveu fazer uma experiência. Era aniversário dos dois, porque os dois faziam o aniversário no mesmo dia, eles eram gêmeos, e ele propôs como presente para o negativo algo que qualquer criança gostaria. Ele levou como presente um cavalinho, um pequeno pônei, uma fofura. E para o outro, para o filho positivo, para o negativo, o cavalinho. Para o positivo, ele levou um monte de cocô. Ele levou um monte de cocô para o filho e pensou assim, bom, agora eles vão ver que tudo depende do contexto, né? Que a perspectiva, blá, 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 blá. Tentou a sua experiência. E quando ele foi lá ver o filho negativo, encontrou com o menino reclamando, chateado da vida. Pô, pai, qual é? Meu aniversário e você me dá isso de presente? Um cavalo que vai sujar tudo e eu vou ter que ficar limpando cocô? Pô, pai, você me deu trabalho de presente? É isso, pai? O pai ficou arrasado e pensou, pronto, mandei mal, porque agora eu não tenho apenas um filho negativo reclamar, eu vou ter um segundo também, porque imagina como o meu filho vai estar. E aí ele foi lá ver o filho positivo. E o filho positivo estava muito feliz, ele estava todo lambuzado de cocô, ele estava muito satisfeito, ele ficava assim, papai, muito obrigado, papai, muito obrigado. E o pai não entendeu, como assim, muito obrigado? Pai, eu estou vendo esse cocô todo, eu sei que aqui, com todo esse cocô, tem que ter um pônei, e eu vou encontrar. Eu sempre fico arrepiada quando eu ouço essa história, porque eu acho que assim, é uma perspectiva de vida. Quem está mais feliz, o negativo ou o positivo? É o jeito como você vê o mundo. E esse é um dom divino, o livre-arbítrio. Mas, justamente, na história que o Dostoiévski conta, lá em Irmãos Karamazov, o grande inquisidor estava, depois de prender Jesus Cristo, reclamando do livre-arbítrio. Ele disse assim, Deus errou. Deus nunca deveria ter dado a carga pesada do livre-arbítrio para os seres humanos. Deus errou. Jesus Cristo, sempre plácido, Jesus Cristo, né? Deu um passo para frente e aquele homem que tinha o prendido, ou tinha, como você preferir, ele deu um beijinho na testa desse homem
E só. O grande inquisidor ficou atônito, não sabia como reagir e apenas disse: nunca mais se aproxime de mim, vá embora. E foi assim que o grande inquisidor reafirmou que, sabe de uma coisa, Deus estava certo ao dar o livre-arbítrio para os humanos. Não é incrível? Não é maravilhoso? Tudo depende realmente da maneira como a gente se coloca. Isso tem a ver com imaginação, né? Imaginação é um conceito do Stanislavski. Stanislavski é aquele, digamos, teórico da interpretação que ficou muito famoso no começo do século XX nos Estados Unidos, foi reapropriado por Hollywood e alguns atores leem a coisa de um jeito muito doido e levam a coisa de uma maneira muito radical. Não sei se vocês já ouviram falar, mas teve aquela menina, aquela atriz, uma garota super compenetrada, que para fazer Julieta, de Shakespeare, tomou um remédio, um boticário, um veneno de verdade, e dormiu, e sumiu, bom, ela não está mais nesse planeta e ela não continuou a temporada. Esse é um caso radical. Mas houve também um caso radical do Dustin Hoffman. Ele estava filmando com Laurence Olivier o filme A Maratona da Morte. E o Dustin Hoffman era adepto do método, ele estava nessa vibe de viver o personagem, viver com verdade. Então, ele chegou no dia da filmagem e o Laurence Olivier, que já acreditava que a interpretação era daqui para fora, o que o ator está sentindo era com ele, é daqui para fora. Virou para o amigo e falou: poxa vida, amigo, você tá mal, Dustin? O que houve? Porque o Dustin chegou com uma cara de muito cansado, assim, uma cara arrasada, e o Laurence Olivier não ligou uma coisa a outra. Não... O Dustin Hoffman explicou que ele tinha ficado dias sem dormir, dias sem comer, porque ele ia filmar uma cena em que precisava aparentar justamente exaustão. E aí ele usou o método dessa maneira. O Stanislavski não é bem por aí. Vou até fazer um adendo logo aqui. O Stanislavski, ele propõe a memória emotiva, viver o personagem como uma das estratégias, mas ele é, tal como o Laurence Olivier, adepto do conceito de imaginação. E foi isso que o Laurence Olivier falou para o Dustin Hoffman. Ele disse: poxa, Dustin, por que você não tenta imaginar e representar? Só isso. Só isso. Porque imaginar, gente, é uma característica que é do humano, é uma característica que nasce com a gente. Eu, sempre que posso, fico vendo a vida alheia no Facebook, especialmente de pessoas que têm filhos assim dessa faixa etária antes da Alice, essa faixa etária que ainda não foi engessada pela linguagem, e há o caso dessa menininha. Ela se chama Ana Terra, a Ana Terrinha, a Aninha Terrinha, e eu só sei disso porque a mãe dela, Gabriela Diminsky, faz várias transcrições do saber daquela pequena... Ela tem 3 anos. O pequeno ser tem 3 anos. E neste dicionário em que ela define as coisas, ela diz o seguinte, que imaginação é acontecer de verdade, só que de mentira. As crianças sabem tudo. As crianças sabem tudo de tal maneira, e elas já nascem atrizes, elas são seres muito, muito fantásticos. E tem uma outra história, essa história do Márcio Vitor, eu capturei lá, na verdade é da filha dele, que também está nessa faixa pré-alfabetização, pré-engessamento da linguagem. E ele conta que a pequena... eu esqueci o nome dela. Puxa vida, eu acho que é Luísa ou Luzia. Mas ela estava... brincando com a mãe, e ela sempre avisava a todos que ela quer ser ou médica, ou dentista, ou astronauta. Ela está na área das ciências. E aí ela falando com a mãe sobre isso e tal, mas ela estava justamente encenando, fazendo uma brincadeirinha ali com os personagens. E para cada personagem ela fazia uma voz, ela fazia um corpo, e a mãe não resistiu. E aí ela falou, a mãe, escuta, você não quer ser atriz? E aí a menininha disse, atriz eu já sou. É simples assim. A gente nasce inventando, criando, construindo coisas e é tão gostoso. Eu nunca vou esquecer da pequena Luma, aos 4 anos. A pequena Luma era incrível. Teve um momento, um segundo, que os pais saíram e aquele ser humano de 4 anos subiu numa árvore que tinha tipo 4 metros, assim, muito alta. E aí eu fiquei ali, meu Deus, essa menina, e eu não posso subir em árvore. Pelo menos eu tinha desculpa de que eu não poderia subir em árvore, porque vai que eu quebro a árvore, blá, 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 blá. E eu dizia para a menininha, Luma, por favor, desça daí, essa árvore vai cair, você vai cair. E aí ela olhava para mim entre ameaçadora e confiante. Não, você vai me segurar.
E ela fazia assim, aí eu me toquei que ela tinha virado o gatinho dela, porque ela é uma pequena atriz. E aí ela estava imitando o gatinho, subindo na árvore, e eu pensei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Fiquei de quatro, fiquei de quatro porque a criança sai da gente, mas a gente não sai da criança. Então eu estava de quatro, miando, fazendo assim, indicando que a minha pata tinha quebrado, porque eu lembrei que além de brincar de gata, ela brincava de ser veterinária. Ai, foi tão incrível, os olhinhos dela brilharam, ela desceu da árvore, com muita dignidade, pessoa que sabe descer da árvore, pegou meus óculos no meu rosto, colocou no dela e disse, você vai ter que tomar uma injeção. Sim, agora a Luma era uma veterinária e eu nunca fiquei tão orgulhosa por ter enganado uma criança como naquele dia. É muito legal, mas é muito doido o que faz a gente ficar orgulhoso e às vezes ter vergonha daquilo que a gente tinha orgulho. Eu era criança e eu falava sempre assim, bom dia, mas eu falava na verdade bundinha e as pessoas riam, ninguém entendia que eu estava dizendo bom dia. E também quando eu era um pouquinho maior, porque eu já estava até desenvolvida a ponto de fazer chiclete, bola de chiclete, eu fui desenvolvendo as minhas habilidades e quis mostrar para o meu primo uma coisa que eu tinha aprendido que era incrível. Não era uma bola com meu chiclete, era uma bola com a minha saliva, bom, com o meu cuspe. Mostrei para o meu primo adolescente, assim, super orgulhosa. Agora ele vai ficar me achando Natal. E ele olhou para mim com uma cara de nojo muito grande. Depois daquilo, eu tive que falar sobre o assunto na terapia. E agora eu evoluí um pouco e já posso falar sobre o assunto. Mas eu não sou capaz de mostrar para vocês como se faz bola de cuspe. Ups, de saliva, eu sou adulta. É isso. O ser humano, ele é, assim, a coisa... Vou citar Sófocles. Ele é a criatura mais maravilhosa do universo. Os seres humanos são as criaturas mais maravilhosas do universo. Porém, maravilhosa no sentido que os adolescentes dos anos 90, que a gente, né, dava para sinistro. Sinistro, 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 sinistro. É isso que o ser humano é. E eu tinha saído do cinema, eu estava assim, impactada por aquele filme Dias de Nietzsche em Turim. É um filme do Júlio Bressani. E eu saí assim, ó. E aí eu dei de cara com um homem batendo num cavalo com muita força, um cavalo cansado, deitado ali. E eu corri para aquele homem e eu falei assim, para com isso, o que você está fazendo? Para! E aí aquele homem que tinha o rosto marcado pelo trabalho, marcado pelo suor, marcado pelo esforço, marcado pela miséria, pela falta de distribuição de renda deste planeta, ele olhou para mim, olhos nos olhos, eu fico arrepiada, e ele falou para mim, eu vou parar, e quem é que vai levar a comida para as minhas 7 crianças famintas? 7 crianças famintas. 7 crianças famintas. Pá! Mas espera aí, o ser humano é a coisa mais maravilhosa do mundo, é a mais maravilhosa das criaturas, ele não tem o direito de bater num cavalo. Mas naquela situação, quem era o cavalo? Eu, que tinha saído do ar-condicionado, ou ele, que estava ali ralando? O que a gente sabe da vida? Porque eu nunca dei uma alternativa para ele. Eu nunca cheguei para ele de boa, falando, escuta, vamos dar água para o cavalo, vamos... Não, eu fui arrogante. Eu cheguei ali com a certeza de quem sabe que está fazendo a coisa certa. E agora eu vou começar a contar mais outras 2 histórias sobre a certeza que se tem. E quando se tem certeza, nem sempre você está sendo sábio. Eu estava passando por uma farmácia, encontrei uma menina visivelmente empobrecida, as roupas eram trajes marcados pelo tempo, e ela me pediu dinheiro para comprar fralda. E eu disse, poxa, não tenho tempo, eu vou te dar o dinheiro. Desculpa, ela não comprou, olha a minha cabeça, na minha cabeça sempre ficou assim, ela queria dinheiro, não, ela queria fralda. E aí eu disse para ela, eu vou te dar dinheiro e você compra a fralda. Mas aí ela me disse, não, se você me der dinheiro, se a senhora me der dinheiro. É muito punk. Ela me disse, eu não vou poder entrar. Eles não vão deixar eu entrar na farmácia para comprar as fraldas. Cara, aquilo, eu não, até hoje ainda não entendi como é que alguém não pode entrar numa farmácia. Mas é isso, ela não podia entrar na farmácia porque ela não parecia ter dinheiro para entrar na farmácia. E aí eu
né? Falei, bom, eu vou lá. E quando eu estava no caixa comprando as fraldas, eu comecei a calcular quanto custaria para você ter um bebê limpo durante sabe quanto tempo lá que, né? Quanto tempo que um bebê usa fraldas. Aí eu lembrei que eu sou filha dos anos 78, né? Eu nasci em 78. E a minha mãe, ela sempre me contava, ela adora essa história, de que ela lavava 300 fraldas e ela tinha maior orgulho de deixar as fraldas assim estendidas no varal. Era uma coisa que acontecia em 78 na classe média. A classe média não tinha problema com lavar fralda e usava menos plástico, até porque não era uma coisa popularizada. Bom, resumo da obra, eu quis contar para a menina a sabedoria da minha mãe, eu quis partilhar essa experiência com ela. E falei, por que você não compra fraldas de pano? Você pode lavar e aí você não vai gastar tanto dinheiro. Aí ela me explicou, é que eu não tenho água encanada em casa, portanto, eu vou... Bom, ela me explicou a logística. Ela não tem água encanada em casa. Ela não pode entrar na farmácia, porque a roupa dela não deixa ela entrar. Ela não tem água encanada em casa. Então, assim, aí eu fui ficando com vergonha, tipo assim, Carmen, o que você sabe da vida? Quem é você para abrir a boca? Sabe, tipo, não fala mais nada, por favor. Aí ela me disse assim, escuta, a senhora pode me deixar com a nota fiscal? Carmen, a paranoica, falou, peraí, mas já me avisaram, né? Falei comigo mesmo, já me avisaram que a gente deve rasgar as nossas notas fiscais, porque as pessoas conquistam os nossos dados, e com os nossos dados elas fazem coisas incríveis, que eu não sei como elas fazem, mas elas fazem. Fiquei assim na suspeita, e ela logo explicou. Se eu estiver andando com essa sacola de fraldas, com fraldas por aí, um guarda vai me abordar, e eu posso provar, então, com a nota fiscal que eu não roubei. É isso. É isso. Carmen, você não sabe de nada. Não tenha certeza de nada. Sempre dê espaço para o outro. Sempre dê espaço para ouvir a visão de mundo do outro. Agora, tem momentos que eu entro numas de assim, Carmen, você não sabe de nada. Carmen, você não sabe de nada. E eu já não sabia nem para onde eu ia. Eu estava tipo, Alice, será que eu vou morar em Nova York? Será que vai ser bom para mim morar em Nova York? Pensei, vou perguntar para o meu amigo que joga búzios. E ele jogou búzios para mim e disse, você estava lá. Por que voltou? Eu estava lá porque voltei. A questão é que é melhor você errar por falta do que por excesso. Ou não? Será que é melhor errar por excesso do que por falta? Não sei. Eu sei que eu vou te contar uma história que é barra pesada, é horrível, é tensa, é só mais uma história para você lembrar que saber com certeza não é segurança para nada. Essa história é horrível e eu antecipo que logo depois da história horrível eu vou contar uma história muito tranquila, muito legal para levantar o astral. Então prepara o coração aí, porque se eu tivesse um iluminador aqui, a luz ia ficar fechada, a gente ia ter uma voz, uma música sinistra, mas não temos essa estrutura, então eu vou contar com a tua imaginação, hein? É bizarra, essa história é bizarra. Bom, havia esse homem, um pai que amava muito, amava absolutamente muito o seu filho. E uma vez ele foi trabalhar. E quando ele voltou para casa, ele encontrou a casa saqueada, incendiada. E ele correu para ver se ele encontrava o filho, e ele viu um corpo de criança queimado. Um corpo queimado. E ele pegou aquele corpo, ele abraçou o filho que tinha morrido. Ele viu o filho queimado. E desde então a vida dele nunca mais foi a mesma. A vida dele foi um inferno, ele virou um homem... Dá para entender, né? Um homem sem esperança, um homem arrasado. Mas a gente nunca pode ter certeza de nada. E anos depois... O menino, o filho dele, conseguiu fugir dos ladrões que tinham sequestrado. Porque, na verdade, os ladrões tinham deixado um corpo de outra criança que talvez já tivesse morrido antes, não se sabe. A verdade é que este menino, anos depois, já diferente, voltou para casa, bateu na porta do pai e disse, pai, sou eu. Ai, eu fico arrepiada. Essas histórias são barra pesada, mas elas são imagens fortes para a gente se tocar. Porque o pai disse, meu filho morreu. E o pai achou aquilo de uma falta de bom gosto, uma piada grosseira. E ele não acreditava que aquele jovem estava ali batendo a porta, dizendo, pai, sou eu. E ele bateu a porta, e o pai nunca abriu a porta. E o filho foi embora. E o pai continuou miserável, infeliz. Eu não consigo imaginar uma história pior, mais difícil, mais marcante, para a gente pensar que saber demais... tal como Édipo soube demais, deu no que deu, a tragédia dos Abdácidas, é realmente uma desmesura, é um excesso. Esse demais, ele tem que ser lapidado pela nossa humildade, pela nossa abertura para o outro, para ouvir a narrativa do outro.
Agora, depois dessas trevas, eu vou te contar uma história que vai subir um pouco, cada vez mais, vai subir bastante o nosso astral. Na cultura afro, a gente não fala história, lenda, a gente fala Itã. Então eu vou te contar o Itã da Onira. A Onira, para alguns, é uma orixá. Para outros, ela é uma qualidade da Yansan, que no sincretismo é a Santa Bárbara, que também é a Joana d'Arc. Bom, os sábios saberão. Eu quero ficar com a imagem. A imagem é: a Onira era uma mulher guerreira, incrível, forte, ela tinha uma espada e ela ia lá e ela resolvia as questões. Só que, certo dia, ela perdeu a linha. Ela não só resolveu as questões de matar os injustos, os seus inimigos, ela matou todo mundo da aldeia, ela matou justos, injustos, ela se esbaldou no sangue e ficou claro, ficou notável, perceptível ali que ela tinha prazer com a morte. Todos ficaram muito preocupados e Oxalá chamou a Onira para conversar com ele. Quando ela chegou, o Oxalá gosta das coisas assim, tipo branquinhas como a parede. Ela estava toda vermelha de sangue. E aí o Oxalá lançou um feitiço, um pozinho branco que se chama Efum, e a roupinha dela, toda sangrenta, ficou salmão. E aí eles começaram a conversar. Poxa, Onira, você sabe que não tá legal essa tua atitude. E a Onira falou, Oxalá, eu sei. Eu sei que não é legal sair por aí violenta, matando, mas eu tenho que te confessar, eu tenho prazer com a morte. E aí o Oxalá falou, sabe de uma coisa? Você é a pessoa ideal, já que não tem medo da morte, é você quem vai levar os eguns, as almas que acabaram de sair do corpo, e encaminhá-las para os seus destinos mais favoráveis. Então, ela topou essa aventura e ela foi a pessoa ideal para isso. Mas aí o Oxalá falou o seguinte, escuta, queria também que você fosse lá com a Oxum, com a Rainha das Águas Doces, para você ficar mais relaxada, mais tranquila, para você ficar numa vibe boa. E ela topou, foi com a espada dela, e as duas ficaram amigas. A Onira e a Oxum ficaram super amigas, e a Oxum é uma mulher muito vaidosa, uma orixá que cultua essa questão da beleza e tal. E elas iam sair para uma festa, e aí a Oxum passava maquiagem, a Onira dormiu esperando a amiga. Quem nunca dormiu esperando uma amiga se maquiar, né? Pois é, ela dormiu, as águas doces subiram e aí ela quase se afogou. A Oxum correu para salvá-la e aí ela, sabe, Onira, Onira, Onira. E aí ela viu a amiga se desfalecendo e ela soltou um feitiço. Quando a Oxum soltou um feitiço na Onira, a Onira se transformou em uma lagarta. E aí a Oxum ficou assim, prantos, ela derreteu, ela chorou, ela foi assim para as trevas, chorou, e de repente apareceu uma borboleta. E por mais deprimidos que a gente esteja, aparece uma borboleta, a gente dá aquele fiasco de alegria no coração. E aí a Oxum foi vendo a borboleta andando, voando, foi seguindo a borboleta. De repente a borboleta sumiu e quem aparece? A Onira. E aí há duas histórias para esse tanto. Uma é que a Onira já tinha essa capacidade super assim, poderosa de virar a borboleta quando o Oxalá mandou aquele pozinho branco. E a outra é que justamente quando a amiga chorou e produziu o feitiço, a Oxum, a Onira conquistou essa característica. Mas o que nos importa aqui, psicanaliticamente falando, é que todos nós temos essa pulsão de morte. Quem nunca se autodestruiu? Quem nunca teve prazer em fazer algo terrível que não é construtivo? Todos nós. Agora, a imagem, quem nunca não, vocês entenderam o que eu quis dizer, que quem nunca, todos nós sempre tivemos. Pulsão de morte é Freud, gente, é pulsão de morte, pulsão de vida juntos e colados. Mas, justamente, já que são juntos e colados, vamos pegar a nossa pulsão de morte, evitar o medo dela e fazer como a Onira, virar uma borboleta, transformar, criar muita coisa linda? Porque as borboletas são lindas. Agora, há insetos que não são lindos, não. Eu vou te dizer que as moscas, eu pelo menos não curto e eu quero matar. E aí eu me vejo aplaudindo a mosca e ela morre de rir, porque elas nunca conseguem ser assassinadas por mim, elas só têm uma plateia incrível. As moscas são mais rápidas do que eu. Essa é a verdade. Gente, eu vou terminar o encontro aqui da gente agora, eu vou deixar depois aberto para a gente conversar, quem quiser entrar aqui online comigo vai ser um prazer, mas eu quero contar uma última historinha de um sábio e de seu aprendiz que queria perguntar uma coisa muito importante. Ó sábio,
qual a melhor maneira de viver a vida? E aí o sábio respondeu: a melhor maneira é não se preocupar com coisas pequenas. Desculpa, sábio, mas eu tenho que te perguntar mais uma coisa. Ó sábio, o que são coisas pequenas? Olha para você, você faz parte do universo. Tudo é pequeno. Nós somos grandes, vamos acreditar na transformação. Muita máscara para todos nós. Eu vou deixar agora máscara para evitar, vocês sabem o que, e a gente manter a saúde. Eu vou ativar os comentários, quem quiser entrar aqui e conversar comigo, vai ser um prazer conversar com vocês. Eu fico aqui olhando o relógio para ver o tempo que dá. Agora são 7h45, eu comecei 7h13, né? Então, cada dia é um jeito, assim, um jeito diferente. Tem dias que eu tô aqui falando sozinha em casa, dá 37 minutos, porque eu faço ensaios, gente. É tudo... Ai, primo, Ana, que gostoso vocês. E aí, cada dia é uma coisa diferente. Laís, bem-vinda, bem-vinda. Quem quiser subir e conversar aqui comigo, me manda uma coisinha. Ah, Ana, que gostoso que você amou, que gostoso. E você é toda sábia. Eu quero, inclusive, te convidar para, se você quiser me passar alguma história para a gente somar, e convido a todos vocês, quem quiser me mandar histórias para eu somar aqui. Naná, amiga querida, Super Marcelo. Ai, que gostoso, gente. É muito louco, porque dá um friozinho na barriga. Free Mind. Amanda, o foco. Muito obrigada, muito obrigada. Eu tô louca para ver você. Eu sei que você está preparando alguma coisa aí. Eu quero ver Free Mind. A gente fica nervosinha, sabe? Acontece isso. Agora eu tô me sentindo em casa com vocês. Então, quem quiser subir aqui, bater um papo, me falar o que entendeu de alguma das parábolas, das fábulas, das experiências. Quem quiser me contar uma história aqui agora. Débora, bem-vinda, querida. Naná, delícia. Ai, que gostoso, gente. Super bacana. Ah, Laís, que delícia, que delícia. Sobe aqui comigo, gente. Quem quer falar aqui para mim, me dá o seu parecer. Quem quer aqui aparecer online comigo e conversar sobre algumas das sabedorias de culturas diversas, vocês viram? E eu adorei que meu cabelo branco, ele tá justamente na frente, quer dizer, tem vários outros também, mas ele aí dá aquele toque de Madame Carmen, sabe, toda proçado, vetora, verdade? Não é verdade? Galera, quero muito agradecer a vocês, que delícia, que gostoso. Olha aí, Ana, sobe aí, Ana, deixa eu te chamar. Na história de Deus egípcio é parecida com a da Onira. Quer subir aqui e conversar comigo, amiga? Vocês sabem que ninguém precisa se preocupar com essa coisa de não estar com maquiagem, porque a gente tem filtros, né? Aliás, eu devia ter usado um, porque a minha maquiagem não mostra toda. Meu cabelo não aparece, mas eu vou fazer assim, sabedoria. É porque parece que são as luzes, é tudo misturado, é tudo no truque aqui. Quer subir, Ana? Quer subir, Naná? Quem quer subir aqui comigo pra gente conversar? A gente tem mais 13 minutos, vai ser rapidinho. Quem quiser me contar uma coisa aqui ao vivo. Eu acho que eu vou continuar com esse figurino sempre, porque aí eu me sinto meio Alice nos anos 80. Então, acho que todos os dias eu vou ter um figurino. Mas eu vou pensar em alguma coisa para mostrar que é um dia diferente, que nem o Moro. Eu vou pegar um calendário. Acabei de sair do banho. Meus amados, eu só preciso agradecer vocês. Eu já subi na cesta, vocês são todos tímidos, mas assim, eu tenho que agradecer muito. É muito gostoso partilhar isso, é muito gostoso poder fazer alguma coisa nesse quadrado, né? Porque tá punk. Vamos ter paciência, vamos ter paciência. Lembrar da última sabedoria que eu passei para vocês, então. Nós todos somos do tamanho do universo, tudo pra gente é pequeno, tá? A gente é grande, a gente não tem que se preocupar com nada. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Assim, imensa gratidão. Beijos, beijos, beijos. Até amanhã, estarei aqui. Serão as mesmas fábulas, as mesmas parábolas, mas é claro que eu acabo contando de um jeito diferente. Então, estão todos convidados. Quem puder compartilhar vai ser muito bacana, muito legal. E é isso, é gratidão, é gratidão. Gente, tem uma coisa também chamada ingresso consciente. Assim, super entra... o negócio é entrar ali. Eu quero o público, eu quero a casa cheia. Mas quem quiser usar PicPay ou PayPal e não sair de casa para isso, por favor, tem lá no meu feed as informações de como fazer essa operação. E eu super agradeço vocês. Olha, então, de hoje até sexta-feira. Muito, 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 muito valeu. Beijos, beijos, beijos. Eu falei do Kessef, sim, falei com a pronúncia certa que você me ensinou. Aliás, nota de rodapé. Foi a Anaísa que me disse, Carmen, não é Kessef, é Kessef.
Eu espero ter falado certo. Saberei só na gravação, mas amanhã eu prometo, eu falarei Kesef. Beijo! Adorei! Melhor pecar pelo excesso. Você e a Morgana Hort. Gente, vocês têm que dar uma olhada nesse livro da Ana de Leão. É incrível. Ai, a Morgana Hort, eu quero ser Morgana Hort. Aliás, eu prometo que assim que acabar essa pandemia, eu vou levar a vida do jeito mais Morgana Hort. Beijos, beijos, beijos. Bye, bye. Procurem lá na página da Ana de Leão. Esse livro, quente. Beijos.